Antes de a peste negra atingir a Europa, uma grande fome assolou o continente. E é isso que veremos neste vídeo. Portanto, não saia daí e acompanhe. Saudações, prezados amantes da Idade Média, sejam bem-vindos ao canal Medieval. Dando continuidade à série sobre a crise do século XIV, neste segundo vídeo vamos tratar da Grande Fome, ocorrida entre os anos de 1315 e 1317. Neste evento, mudanças no clima arruinaram colheitas de extensas regiões, trazendo a fome para grande parte das pessoas. Na busca pelo seu significado, a Grande Fome foi entendida por muitos à época como um castigo pelo orgulho. Em suas causas naturais, ela foi ocasionada pelo fim do assim chamado período quente medieval, que tinha se estendido entre os anos de 950 e 1250, que tinha contribuído para uma razoável fartura de colheitas e com o crescimento populacional na Europa. Neste contexto, inclusive culturas de plantio tipicamente de verão estiveram presentes em países mais frios. Mas sobre isso falarei no final deste vídeo. Com o fim deste longo período, o frio foi aumentando de modo gradual e o panorama de fartura cessou. A partir de 1280, o esfriamento na Europa começou a se intensificar rapidamente. Já vimos aqui no canal que conservar alimentos era um grande desafio na Idade Média. Ora, isso influenciava na disponibilidade e distribuição de alimentos. Por estas e por outras necessidades do contexto, prezava-se muito pela autossuficiência nas comunidades feudais. No início do século XIV, a situação do abastecimento de alimentos já não era muito promissora, quando justamente a partir do verão de 1314 começou a chover quase ininterruptamente. Este excesso de chuvas foi extremamente prejudicial, e o mesmo cenário se repetiu na maior parte de 1315, 1316, se estendendo até o verão de 1317. O frio excessivo impedia que os grãos semeados brotassem adequadamente. Com tanta umidade, os grãos apodreciam. Enchentes mataram rebanhos de gado por afogamento. Com isso, as reservas de alimentos se esgotaram, resultando na Grande Fome. Tal catástrofe, contudo, não ocorreu em toda a Europa, ficando restrita à sua parte norte, limitando-se no oeste pelos Pirineus, no sul pelos Alpes e no leste pelos países bálticos. Veremos agora as consequências nefastas da Grande Fome, mas para dar valor a tal conteúdo histórico, já deixa aqui a sua curtida. E se você é novo aqui no canal, inscreva-se e ative o sino para receber as notificações. Ainda sobre a conservação de alimentos, sabemos que o sal era praticamente a única maneira de curar e preservar a carne e outros produtos. Porém, o sal estava difícil de se obter porque a água não evaporava no tempo úmido, fazendo seu preço subir 33%. Falando em preços, os mesmos dispararam com a falta de alimentos. Na região da Lorena, a escassez fez o preço do trigo subir em torno de 320%. Tal situação era agravada pelas dificuldades em produzir o trigo naquela época. Diferentemente de outras culturas, o trigo requeria uma adubação muito cuidadosa e, depois de 2 anos consecutivos de plantio, a terra inteira precisava ser profundamente revolvida. Para cada grão de trigo plantado colhia-se apenas outros 5, o que nesta mudança climática era uma proporção muito baixa para satisfazer as necessidades da população. Ora, um dos principais alimentos neste período era o pão, que por ser feito com trigo começou a faltar. Neste ínterim, muitíssimas pessoas morreram. Inicialmente, alimentos alternativos foram buscados, tais como castanhas nas florestas. Depois vieram as raízes. Mais tarde, itens indigestos. Crianças chegaram a ser doadas para famílias com mais condições de tratá-las. A fome fez ressaltar a índole de cada indivíduo e família, de um lado provocando atos egoístas e de outro, atos de sacrifício pessoal. É que enquanto a tragédia se completava com cenas pavorosas em alguns lugares, onde alguns casos de assassinatos e até canibalismo ocorreram, de outro lado numerosos pais e também avós deixavam de comer por vários dias, a fim de ter o que dar aos seus filhos e netos. Como na época da peste, atos de caridade foram particularmente importantes. Somente no verão de 1317 o tempo se estabilizou. Entretanto, muitos estavam adoecidos. Apenas em algum momento entre os anos de 1322 e 1325 que a produção de alimentos voltou ao nível normal. Entre 10% e 25% da população europeia pereceu. Embora os períodos de carestia não tenham sido raros na Idade Média, sabemos pelas fontes primárias que eles ocorriam em determinadas regiões, de tempos em tempos e em diferentes níveis. Fomes com uma grande abrangência foram fenômenos também presentes no medievo, mas igualmente sazonais
em uma medida que eu diria muito menor do que os progressistas gostam de pintar e, por outro lado, maior do que os regressistas gostariam. Por exemplo, vejo frequentemente uma apreciação tacanha e simplista da Idade Média, como se fosse um período de fome generalizada em uma abordagem descontextualizada e, portanto, caricata do medievo. A obsessão pelo que é bizarro parece atingir os estudos históricos. Tal artifício é feito com o excesso do uso de generalizações, alargando o tema da Grande Fome em sua abrangência temporal e espacial, gerando com isso uma visão estereotipada da Idade Média. Mas tal método acaba por vezes servindo ao erro oposto, que tenta diminuir o sombreado destes eventos. Ora, quem busca a verdade foge de ambos os erros. Todavia, é verdade que grande prosperidade nos padrões medievais foi sentida na Europa durante 3 séculos do período quente medieval. Ora, este tema é de extrema importância e, por isso, seu estudo nas escolas deve ser necessariamente colocado ao lado do tema da Grande Fome, pois com este contraste se estabelecem as devidas proporções. Por isso mesmo, este período quente medieval será tema de um vídeo especial aqui no canal. Já o próximo vídeo será o da Guerra dos 100 Anos, que encerrará esta série sobre a crise do século XIV, embora ainda falaremos muito mais sobre esta crise futuramente. Escreva aqui embaixo o que você pôde aprender com este vídeo ou o que você faria numa situação de fome extrema como esta, e considere contribuir com o canal. Você pode fazer isso curtindo e compartilhando este vídeo. Fazendo ainda a sua assinatura e tornando-se um membro do canal Medieval, você ganha retribuições exclusivas. Confira no link da descrição. Não se esqueça de seguir o canal também nas redes sociais. E lembre-se, o seu apoio é fundamental para o crescimento deste canal. Até breve!